Em 1950, arqueólogos descobriram no túmulo de um marquês chinês um conjunto de 41 pedras musicais perfeitamente afinadas. Quando os cientistas recriaram esse instrumento 2.400 anos depois, ele produziu 3/8 completas de notas musicais puras. E o mais impressionante, a afinação continuava perfeita, como se o tempo não tivesse passado. Mas o que você está prestes a descobrir sobre essas pedras cantantes vai muito além da música. É uma história que envolve química, física, imperadores obcecados e uma tecnologia milenar que ainda desafia nossos engenheiros modernos. Para entender a verdadeira história por trás dessas pedras cantantes, precisamos descobrir como uma simples pedra consegue produzir sons musicais perfeitos. Por que os antigos chineses escolheram justamente essa pedra para seus instrumentos e qual o segredo químico que faz essas pedras serem tão especiais? Fica comigo até o final, porque vou te revelar onde essas pedras ainda são usadas hoje e como você pode até ouvir o som delas pela internet. Vamos voltar para o ano de 1978, província de Hubei, China Central. Arqueólogos estavam escavando o túmulo do Marquês Yizheng quando encontraram algo extraordinário. Uma sala inteira dedicada a instrumentos musicais, entre eles 41 pedras em formato de L, suspensas em uma estrutura de madeira ornamentada. Essas pedras, chamadas de xing, tinham inscrições detalhadas mostrando exatamente qual nota musical cada uma deveria produzir. Quando os pesquisadores bateram nelas delicadamente com um martelo, o som era cristalino, metálico, quase hipnótico. Mais de 2.400 anos enterradas. E as pedras ainda cantavam perfeitamente. O mais impressionante é que, em 1980, o Museu Provincial de Hubei, junto com o Instituto de Física de Wuhan, conseguiu recriar esse instrumento antigo usando os mesmos métodos. A afinação era idêntica às inscrições originais, os graves eram profundos e poderosos. Os agudos, limpos como cristal, o alcance musical cobria 3/8 completas. Mas a história dessas pedras cantantes começa muito antes. Estamos falando da dinastia Song, entre 1600 e 1046 a.C., há mais de 3.000 anos. Em 1950, arqueólogos encontraram nas ruínas de Yinshu, na província de Hunan, uma das pedras musicais mais antigas já descobertas. 91 centímetros de comprimento por 61 de largura. Esculpida nela, um tigre robusto em posição de ataque. O detalhe que chama atenção é que ela já tinha uma escala musical de 5 notas perfeitamente definida. Isso significa que os chineses antigos não só conheciam música, mas dominavam acústica avançada há milênios. Essas pedras não eram decoração. Elas eram instrumentos sagrados usados em cerimônias imperiais e rituais de sacrifício. Os imperadores acreditavam que o som das pedras conectava o mundo terreno ao divino. Confúcio, o filósofo mais influente da China, tocava xing. Existe registro disso nos Analectos, um dos textos mais importantes da filosofia chinesa. Durante a dinastia Han, tratados sobre música descreviam o som do xing como lembrando ao imperador de seus oficiais, que morreram protegendo as fronteiras. Era um som de reverência, memória e respeito profundo. Mas aqui está a pergunta que intriga cientistas até hoje. Como uma pedra consegue produzir um som tão puro, tão musical, tão perfeito? A resposta está na geologia mais bizarra e fascinante que você vai conhecer. Entre todas as pedras decorativas e musicais da China, existe uma que reina absoluta, a pedra de Lingguobi, vinda do condado de Lingguobi, na província de Anhui. Essa pedra é tão especial que existe um ditado antigo: o ouro tem um preço, mas a pedra de Lingguobi não tem preço. Ela é considerada a número 1 entre as 4 pedras mais preciosas da China. Imperadores colecionavam essas pedras obsessivamente. O imperador Huizong chegou a escrever uma inscrição em uma pedra de sua coleção. A montanha é alta, enquanto a lua parece pequena, a água recua e as rochas aparecem. Mas o que torna a pedra de Lingguobi tão única não é apenas sua beleza. É o som. Quando você bate levemente nela com uma chave ou um pequeno objeto metálico, ela ressoa com um tom claro, metálico e prolongado. Por isso, ela também é chamada de Bainxi, pedra ressonante,
ou pedra-sino. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da China publicaram um estudo sobre a composição geológica dessas pedras. Descobriram que a maioria das pedras musicais antigas é feita de um calcário específico. A pedra de Lingguobi tem uma estrutura microcristalina extremamente pura e homogênea, tão uniforme quanto vidro ou metal, sem poros ou impurezas significativas. Quando você bate numa pedra comum, o som se dispersa porque a estrutura interna é irregular. Mas na pedra de Lingguobi, as ondas sonoras viajam de forma uniforme, como se a pedra fosse isotrópica. Isso cria o que os cientistas chamam de litofone, uma pedra que soa. A vibração se propaga perfeitamente, produzindo notas puras. Essas pedras são tão duras que uma faca comum não consegue cortá-las. Elas vêm das profundezas das montanhas Qingqishi, enterradas em lama vermelha. A formação geológica daquela região criou condições perfeitas para sua criação. Aproximadamente 70 picos de montanha no condado de Lingguobi produzem variedades diferentes. As brancas vêm da montanha do Gu, as vermelhas da montanha Jiuding. O conjunto completo de pedras musicais é chamado de Bianqing, literalmente grupo de Xin, múltiplas pedras em formato de L. São suspensas em uma moldura de madeira, organizadas por tamanho e afinação. Cada pedra é cortada e polida em um comprimento exato para produzir uma nota específica. Os chineses antigos descobriram a relação matemática entre o comprimento da pedra e a altura do som menos engenharia acústica avançada há mais de 3.000 anos. O músico usa um martelo pequeno para golpear cada pedra. O som não é estridente como metal, nem abafado como madeira. É uma ressonância profunda, quase etérea, que se prolonga no ar. Os bianqing eram usados junto com os bianzong, sinos de bronze, formando a base da música ritual da China antiga. No ano 1116, a Coreia importou o bianqing e o renomeou para Pyongyang. O Vietnã também adotou o instrumento, chamando-o de bianheng. Um litofone antigo encontrado em 1949 está preservado em templos vietnamitas. A tecnologia das pedras cantantes influenciou a Ásia inteira por mais de 1000 anos. Com a queda da dinastia Qing em 1912, o uso dessas pedras musicais praticamente desapareceu. Durante décadas ficaram restritas a museus, mas em 1978, a descoberta do túmulo de Zhenggui mudou tudo. O conjunto de 41 pedras preservadas deu aos cientistas modernos um modelo perfeito. Quando o instrumento foi recriado em 1980, foi como trazer o passado de volta. Desde então, a fabricação e performance dos Qing foram restauradas. Grandes orquestras chinesas ainda usam bianqing em apresentações. Mas existe um detalhe pouco conhecido. A mineração excessiva esgotou quase completamente as fontes de pedras de Lingguobi de alta qualidade. Hoje, encontrar uma pedra genuína é raro e caríssimo. Muitas das pedras vendidas no mercado são falsificações. Colecionadores pagam fortunas por pedras autênticas, especialmente as que possuem formas naturais incomuns e som perfeito. Hoje, você pode ver e ouvir essas pedras em museus da China e em turnês de orquestras tradicionais. Também é possível ouvir gravações na internet procurando por Bianqing Performance ou Chinese Stone Chimes. Até mesmo as medalhas olímpicas de 2008 homenagearam essa tradição usando jade em seu design. Na cultura chinesa, enquanto no Ocidente reis valorizavam diamantes, na China o jade representava poder, espiritualidade e pureza. Há um ditado que diz: em tempos difíceis, você esconde seu ouro. Em tempos de prosperidade, esconde seu jade. As pedras de Lingguobi simbolizam essa visão. Beleza natural, som divino e conexão com o passado. E você sabia que pode aprender sobre essa e outras curiosidades fascinantes estudando mandarim? A China tem a segunda maior economia do mundo. E muitos brasileiros já trabalham para empresas chinesas. Mas para isso, é essencial dominar o idioma e compreender a cultura. Se você ainda não começou a estudar mandarim, confira o link na descrição para um curso completo com certificado. Me conta nos comentários. Você conhecia essas pedras cantantes? Já imaginou um instrumento musical feito inteiramente de pedra? E você tem interesse em aprender mandarim? Se curtiu esse vídeo, compartilha com um amigo que adora curiosidades históricas.
Me siga para mais conteúdos assim. Aqui na tela tem outros vídeos sobre descobertas arqueológicas impressionantes. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.